Em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23, Paulo diz que os líderes religiosos judaicos queriam ver algum sinal para então admitir crer em Jesus. Eles diziam, se esse cara realmente é o Messias, ele tem que fazer algumas coisas. Na verdade, esses líderes chegaram até Jesus e disseram isso. Que sinal você faz para provar que você é o Messias? Que sinal que você faz para que possamos de fato te seguir? Jesus disse, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará também 3 dias e 3 noites no seio da terra, no centro da terra. Ou seja, Jesus estava anunciando a sua morte, a sua ressurreição 3 dias depois. Mas o apóstolo Paulo diz que, ainda no tempo dele, os líderes judaicos pediam sinais. Mas em vez de sinais, eles tinham escândalos. Então, como pode, além de não haver sinais, além de não haver provas do ponto de vista desses líderes, além de não haver essas provas, havia evidências, entre aspas, ao contrário, de que Jesus não era o Messias. Não havia sinais. Não havia nada que evidenciasse que ele era de fato o Messias. Os líderes estudiosos judaicos olhavam nas Escrituras e diziam, não, quando vier o Messias, vai ter de acontecer paz. Quando vier o Messias, Israel vai ser restaurado. Quando vier o Messias, os judeus vão cair fora da nossa terra. Quando vier o Messias, toda a liderança judaica vai ser restaurada. Quando vier o Messias, haverá a restauração do pleno império e reinado de Davi. Quando vier o Messias, todos os líderes o reconhecerão. Jesus veio e não aconteceu nada disso. Então não houve sinais. Além do que, houve o escândalo. Quais escândalos houve para que os judeus se escandalizassem em Jesus? Alguns escândalos marcantes. Jesus não era como os líderes judaicos. Não tinha aquela pompa que os líderes tinham. Ele se misturava com o povo. Ele comia, almoçava ou jantava com aquelas pessoas que a liderança tinha como pecadores. Ele ia na casa de uma prostituta, ele ia na casa de um leproso, ele ia na casa de um cobrador de impostos, a ponto de os judeus disserem, como é que esse cara come com pecadores? Jesus não obrigava seus discípulos a lavarem as mãos cerimonialmente antes das refeições, e os judeus ficavam assim, escandalizados com isto. Então o apóstolo Paulo diz, além de não haver os sinais, havia os escândalos. Os líderes judaicos diziam, além desse cara não ser o Messias, esse cara nem judeu não é. Esse cara está negando a fé. Porque ele não guarda os mandamentos, ele não guarda a tradição dos homens. Então, além de não ser o Messias, esse cara, se é que diz que é judeu, é um péssimo judeu. Como pode um judeu fazer as coisas que ele faz? Como pode um judeu não lavar as mãos cerimonialmente? Como pode um judeu conversar com uma mulher? Como pode um judeu dar atenção a essas pessoas desqualificadas moralmente? Como pode um judeu fazer uma cura no sábado? Essa cura que ele faz não é de Deus, essa cura é pelo demônio, é pelo diabo que ele faz isto. Mais do que isto, Jesus chegava aos próprios líderes judaicos e dizia, ai de vocês, porque vocês estão ensinando coisas erradas para as pessoas. Vocês estão amarrando cargas pesadas nos ombros dessas pessoas. Vocês estão atando fardos pesadíssimos e colocando sobre essas pessoas, mas vocês não carregam esses fardos. Por isso o apóstolo Paulo diz que os judeus queriam sinais, mas em vez de sinais, viram escândalos. Como pode aquele que dizia ser o Messias morrer numa cruz? Se o Messias viria trazer paz, se o Messias viria trazer restauração, morreu? Então muitos, a Bíblia relata isto,
passavam diante da cruz de Cristo, meneavam a cabeça, balançavam a cabeça e diziam: "E aí, rei dos judeus? Se você é o rei dos judeus, desce da cruz e nós vamos crer em você." Outros diziam: "Tá vendo? Disse que salvou outros e não consegue salvar-se a si mesmo." Jesus mesmo disse que jogariam na cara dele a seguinte frase: "Médico, cura-te a ti mesmo." Ou seja, você diz que veio para nos restaurar, você diz que veio para nos livrar, mas olha aí, você não consegue descer dessa cruz, você não impediu que as pessoas te amarrassem, te trouxessem manietado, te chicoteassem, você não impediu que te colocassem uma coroa na cabeça, você não impediu que colocassem você na cruz, e agora você quer que acreditemos que você é o Messias, o Filho de Deus? Ah, dá licença, paciência, isso é loucura. Então o apóstolo Paulo diz: os judeus queriam sinais, mas em vez de sinais, tiveram um escândalo. Por isso que o evangelho é um escândalo para muitas pessoas. Um evangelho ainda ofende muita gente. Pessoas que confiam na tradição da sua religião, pessoas que confiam nos ritos da sua religião, pessoas que confiam na bagagem herdada dos seus pais e dos seus antepassados. Bagagem essa que é censurada, condenada, confrontada pelo evangelho. Jesus vem a você hoje e diz: olha, tudo aquilo em que você confiou não tem valor algum. O apóstolo Pedro chega a dizer de fútil procedimento, um procedimento fútil, um comportamento inócuo, coisa sem valor, que as famílias foram passando de pais para filhos e assim nas gerações subsequentes até chegar a você, e você ainda acredita nessas coisas, coisas que vão contra o evangelho, e o evangelho confronta você e diz: isto não é assim. Jesus escandaliza as pessoas hoje. Jesus ainda hoje mexe com as pessoas. Jesus ainda hoje mexe com os princípios. Ainda hoje ele mexe com os conceitos. Eu digo a você, eu lhe dou um conselho. Se houver um confronto, um atrito entre os seus conceitos e o evangelho, escolha o evangelho. Por mais escandalizado que você fique, por mais chocado que você fique, entre você e o evangelho, fique com o evangelho e você não vai se arrepender.